Vamos lá. Paz seja contigo, homem e mulher valente, seja muito bem-vindo a mais uma live. Bom dia, valentes. Hoje, o tema específico que nós estamos falando a semana toda é sobre o amor. O amor. Nossa, mas o amor não é algo que ele tem que brotar no nosso coração, dependendo da forma como a pessoa nos trata? Não. Negativo. O amor que nós falamos é o amor que vem da parte de Deus. O amor que transcende todo e qualquer entendimento junto com a paz dele. E eu quero trazer algo muito específico para você que está na live hoje, né? Hoje nós vivemos na geração mais conectada da história. Imagina, uma geração que tem a qualquer momento na mão a conexão, e ela anda com essa conexão direto. Porém, nós também temos a geração mais ferida emocionalmente. É comparado a geração mais conectada com a geração mais ferida emocionalmente. Paz seja contigo, mulher valente. Gleice, nossa ministra da casa do Senhor. Amém? E eu preciso te dizer que hoje nós temos internet. Hoje nós temos redes sociais, hoje nós temos aquelas mensagens instantâneas, né, que você às vezes não quer enviar, mas você conecta uma IA para fazer isso por você. Hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos acesso a tudo em segundos. Em segundos. Você conectou, já foi, sua internet foi aquela hiper, mega power maravilhosa, você consegue conectar tudo muito rápido. Mas mesmo assim, mesmo tendo todos esses benefícios, nós mesmo assim vemos pessoas solitárias, famílias destruídas, amizades frágeis. Você tem noção disso? Que hoje a pessoa não é seu amigo de verdade. Ela finge ser algo para que justamente ela possa usufruir daquilo que você pode oferecer. Ainda assim, nós temos igrejas feridas, mesmo com todo esse acesso à tecnologia, mesmo todo mundo tendo acesso a todo o conhecimento possível no mundo. Até aquele que você não conhece, se você perguntar para uma IA, se você for lá digitar, eu não conheço tal, me explique sobre isso, ela vai te trazer um resumo gigante daquele assunto que você quer conhecer. E eu vou te falar que isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Nós temos todo esse acesso, mas ao mesmo tempo temos o lado contrário desse acesso, que é exatamente isso. Pessoas, famílias, igrejas solitárias, cansadas, quebradas, destruídas. E Jesus já havia nos alertado, sabe onde? Na palavra dele. Em Mateus 24, 12, 13 diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, assim será salvo. Você tem noção disso? Que é até engraçado falar sobre isso, porque a palavra de Deus ela foi escrita há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. E hoje, ainda assim, aquilo que está escrito na palavra dele se cumpre. É como se fosse algo real, é como se saísse uma notícia na hora. Sabe aquelas notícias bombásticas que saem nas redes sociais? Que você, uma hora tá vendo algo importante e do nada começa a aparecer no seu Instagram, o algoritmo começa a entregar para você de forma, assim, acelerada. Uma notícia que saiu porque alguma coisa aconteceu de extraordinário. Assim é a Bíblia. Assim é a Bíblia. Onde ela mostra para nós coisas no passado, mas que tem acontecido no presente. Que, na verdade, é o futuro, né? O futuro se materializa no presente. Você tem noção disso? Que a Bíblia é como se fosse o nosso manual? É como se fosse, não. É o nosso manual. Seja muito bem-vindo. Você que acabou de entrar na nossa live. Bom dia, valentes. André Carlos. E o problema não está no pecado, gente. Não está no pecado. Mas como assim, Calidiane? Não é o pecado que causa. Não, gente. Como eu acabei de ler. Em Mateus 24, 12, 13. Por se multiplicar a iniquidade. Na verdade, não é só o pecado. O amor de muitos se esfriará. Esse esfriamento é exatamente por isso. É a multiplicação dele. Da iniquidade, das coisas ruins. As pessoas estão sendo magoadas, feridas por coisas simples, por coisas pequenas.
E aí elas carregam isso no coração. Engraçado que ontem foi falado sobre isso. Ontem, na ministração do culto de ontem, foi falado sobre a questão de você ficar com o coração amargurado. Encher seu coração de amargura, encher seu coração de problemas, encher seu coração de coisas ruins. E aí, quando Deus quer derramar algo, quando Deus quer te mostrar algo, se você não se esvaziar disso, infelizmente você não consegue enxergar o além de Deus, o a mais de Deus, você não consegue receber. Seja muito bem-vinda, Rosimara, a nossa live Bom Dia Valentes. E é isso que tem acontecido. Só que nós, como servos de Deus, como ministros de Deus, não podemos deixar isso entrar dentro do nosso coração, porque a nossa boca só fala daquilo que ela está cheia. Agora imagina, uma pessoa chega com você, ela começa a notar que você é diferente, que você está diferente, e aí, só que naquele dia específico, acontece algo com você que você não imaginava que fosse acontecer. Uma amizade, uma pessoa que você confiava, quebrou a sua confiança. Já aconteceu isso comigo. Quebrou a sua confiança. E aí, especificamente naquele dia, uma pessoa que você estava tentando conquistar a amizade, chega com você e começa a fazer perguntas para você. Perguntas específicas sobre a amizade, sobre amor, sobre confiança. Só que naquele dia específico, quebrou-se uma confiança na sua vida. Quebrou-se algo dentro de você. E aí, como é que você vai agir perante essa situação? Você vai entregar aquilo que há de bom e de melhor de você, que é o amor de Deus dentro de você, você vai manifestar a glória dele, ou você vai se deixar ser amargurado? Você vai entregar a sua amargura, você vai entregar aquilo que está tentando te consumir, porque uma pessoa de confiança que você, sabe, confiava cegamente, fez isso com você. E aí? Responde para você mesmo. O que você faria numa situação dessa? Seja muito bem-vinda, mulher valente de Deus, Evelyn. Seja muito bem-vinda à nossa live Bom Dia Valentes. E é isso que tem acontecido hoje em dia. É isso especificamente que tem acontecido hoje em dia. Só que o amor é a marca do verdadeiro cristão. Como assim, Caridiane? Quer dizer que em dias onde eu não consigo obter esse amor, onde eu me sinto totalmente quebrado, onde eu me sinto totalmente solitário, onde eu não consigo enxergar a luz no fundo do túnel, é aí que eu tenho que demonstrar o amor de Deus, é aí que eu tenho que ter a compaixão, é aí que eu tenho que entender como manifestar. Exato. É assim mesmo. E em João 13, 34 e 35 já nos avisava sobre isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus não disse que o mundo reconheceria a igreja. Olha que engraçado, ele já dizia isso na palavra dele, há muito tempo atrás. Pelos dons, pelos milagres, pelo tamanho da igreja, pela quantidade de pessoas na igreja. Mas ele disse que as pessoas reconheceriam a igreja pelo amor. Pelo amor. Nós temos aprendido, numa aula que temos feito, para fazer crescer a nossa igreja, que o amor, sem o amor de nada vale. De nada vale a unção, de nada vale o milagre, de nada vale nada. Se você não tiver o amor, se você não demonstrar o amor pelos seus membros, pelas ovelhas da sua igreja, se você não demonstrar que você sente de verdade falta daquela pessoa, sendo verdadeiro, sendo íntegro e genuíno naquele amor que você tem sentido pelas pessoas. Teve o pastor Ebi Uber, que é o nosso líder. Ele falou de uma situação que transformou, por causa do amor, transformou a vida de um membro da igreja dele. O membro da igreja dele era um membro que era viciado em drogas. Ele não conseguia de forma alguma se livrar daquilo. Ele tinha tentado fazer todas as coisas, inclusive ele tinha desistido da própria vida, porque ele não conseguia sair daquela situação.
Mas o pastor A.B. Uber, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, através da esposa dele, porque a esposa dele deu um comando para ele: amor, eu preciso que você vá agora na casa do nosso membro, que inclusive era Marcelo o nome dele, o mesmo nome do meu marido. Eu preciso que você saia agora daqui, porque eu vi sobre o barraco dele uma nuvem preta. Eu não sei o que significa, mas eu sinto que é para nós estarmos lá com ele. Na hora, ele não pensou duas vezes. A mulher dele falou, sentiu no espírito, ele falou: pois eu vou agora lá. Meus irmãos, se ele tivesse chegado 5 minutos depois, uma fatalidade teria acontecido, mas porque ele amava aquele membro, porque ele tinha dentro dele o Espírito Santo de Deus, ele chegou naquela casa e livrou a vida daquele discípulo de ser entregue para o inferno. Ele tirou do inferno uma alma e ganhou para Jesus. Naquele dia ia acontecer uma fatalidade com Marcelo. Mas Deus não deixou, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, incomodou o servo dele, ele foi lá e conseguiu livrar aquela alma. E a partir daquele dia, todos os dias, ele ia lá orar, ele ia lá interceder pela vida dele. E de tanto ele demonstrar o amor por aquele servo, por aquele discípulo dele, meus irmãos, anos depois, aquele irmão estava totalmente liberto. Ele não conseguia mais fazer o que ele fazia antes. Aquelas práticas do passado ficaram no passado e não voltaram mais. Tanto que ele abriu uma casa de recuperação, né? Uma casa de recuperação. E havia muitos homens nessa casa, muitos homens que passaram pelo mesmo processo que ele, que tinham famílias destruídas por causa desse vício, por causa daquilo que prendia eles no passado. E na época que ele vivia desse vício, ele não era casado. E depois que ele saiu daquele vício, ele se casou. Ele teve um carro bom, ele teve uma casa boa, ele comprou essa casa de recuperação para justamente mostrar e demonstrar o amor de Deus, aquilo que foi plantado dentro dele, aquela semente que parecia ser pequena, começou a crescer e floresceu. Você tem noção do que o amor pode fazer na vida de uma pessoa? Ela faz o inimaginável. Outra situação que ele contou pra gente foi que quando ele soube que havia um membro dele, ele havia pedido o coração para Deus de um pastor, um coração que amasse, um coração que fosse totalmente dedicado à obra de Deus, mas que principalmente demonstrasse o amor pelos membros dele. Foi que ele estava na igreja e um membro dele havia feito algo de errado, havia caído em pecado. Numa situação normal ele poderia falar: nossa, de novo, né? Vamos orar pela vida do irmão. E na verdade não foi o que aconteceu. Ele agiu de outra forma. E até ele mesmo não entendeu o que estava acontecendo com ele. Porque ele começou a chorar. E não foi um choro específico dele. Foi um choro onde Deus manifestava a insatisfação, a tristeza que havia acontecido naquele exato momento. Porque ele entendeu que um pecado, uma pessoa quando cai em pecado, ela não precisa ser rejeitada, ela precisa ser amada. Ela precisa ser acolhida. Aí você fala: nossa, mas é assim mesmo que funciona? Quando uma pessoa cai em pecado, ela tem que de fato ser amada, mas ela não cometeu um pecado? Ela não cometeu um pecado contra Deus? Ela não cometeu... Meus irmãos, quando você se arrepende de fato, de verdade, Deus esquece. Deus coloca no mar do esquecimento aquilo que foi feito. E Ele te ama e te constrange com o amor dEle. Por quê? Porque você é filho. Agora imagina se todas as vezes que um filho, você que é mãe, um filho faz algo de errado e você fica assim, falar dias com aquela pessoa, dias com aquela criança, uma pessoa que nasceu de você, uma pessoa que depende do seu amor, uma pessoa que busca estar em constante aprovação por você, através de você. Imagina se todas as vezes que a pessoa faz algo de errado, você simplesmente deixa ela de escanteio, você simplesmente ignora aquela pessoa, você simplesmente não quer mais ver aquela pessoa na sua frente. Como que essa pessoa vai se tornar? Que ser humano que ela vai ser? Pensa aí. Se todas as vezes que isso acontecer, você punir ela
ao invés de amá-la, ao invés de trazer o carinho, ao invés de demonstrar o amor de Deus, o que essa pessoa não vai ser quando crescer? O que ela não vai se tornar em relação àquilo que ela recebeu no passado? Mas eu vou falar para vocês que nós que aprendemos a forma humana de amar as pessoas, é até difícil e um pouco, desafiador e um pouco complexo de entender como funciona o amor de Deus. A gente tem a clareza, mas a praticidade, a prática de colocar isso no dia a dia é que para nós se torna algo desafiador. Mas não é porque é desafiador que não vai acontecer, que você não vai se movimentar, que você não vai fazer acontecer. Você todos os dias tem que falar: Deus, obrigada. Obrigada por esse coração amoroso que eu tenho e que veio através de ti. Porque se fosse por mim, eu não faria tal coisa, mas é porque é pelo teu Espírito que eu estou sendo conduzida ou conduzido que eu consigo fazer isso. Então, obrigada pelo amor que tu colocou sobre a minha vida, por essa pessoa, dentro da minha vida, para aquela pessoa. E aí você começa a sentir algo diferente. Você começa a perceber que coisas antigas que você fazia, você não consegue fazer mais. Você começa a enxergar pequenos detalhes que farão a diferença no futuro. Amém? Um exemplo muito claro que eu posso trazer para vocês são os discípulos. Os discípulos de Jesus. Eles viviam juntos, eles partilhavam tudo juntos, eles cuidavam um dos outros. E aí eu trago para a realidade hoje em dia. Você vive com várias pessoas, você compartilha com várias pessoas a sua vida, você empartilha aquilo que você tem, você cuida de muitas pessoas. Cuidar é você ter atenção, ter carinho pela pessoa, mas aí quando alguém posta na rede social, preciso de ajuda, o que mais ela recebe de uma rede social? Não é o amor, não é o cuidado. São curtidas, são likes, são comentários. Ai, poxa, Deus vai te ajudar, que não sei o que e tal. Não. A humanidade precisa de amor. A humanidade geme pela manifestação dos filhos dele. E como é que a gente pode se manifestar dentro de uma humanidade que é carente de amor? Manifestando o amor de Deus. É sendo de fato uma pessoa que vai ligar e entrar em contato. Opa, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi sua semana? Você tá precisando de algo? Mesmo que você não possa ajudar monetariamente. O amor, ele se manifesta de várias formas, gente. Não é financeiro. Não é financeiro que vai trazer a paz para a vida da pessoa. É você, de fato, se importando com aquilo que tem acontecido na vida da pessoa. Exato, Gleice. Com sabedoria. Porque quando você deixa o Espírito Santo de Deus, que já habita dentro de você, manifestar através de você, você automaticamente, você tem a clareza de coisas que você não tinha antes. Você baixa um download. Sabe o download quando você quer baixar uma coisa da internet? Você clica lá, a setinha começa a rodar e baixar aquele download. É assim que acontece quando você deixa o Espírito Santo de Deus agir através de você. E aí essa pessoa, ela recebe muitas curtidas, muitos emojis, ainda recebe força aí, vai dar tudo certo, tananã, tananã, mas isso não é o amor bíblico. Isso que as pessoas fazem não é o amor bíblico. É apenas uma interação e não um relacionamento. E eu posso te dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, deixou para nós o que é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo, o apóstolo Paulo, está dizendo algo muito forte aqui.
Você pode falar bonito. Você pode pregar em várias igrejas. Você pode ter todos os dons. Você pode manifestar todos os dons que Deus nos deu. Você pode fazer caridade. Você pode entregar comida na rua. Você pode fazer o que você bem achar que deve fazer. E ainda assim, isso não valer de nada se não for com amor. Se não for com amor, eu já vi, na verdade, muitos influencers fazerem ações sociais, entregarem cesta básica, fazer ação social entregando comida e sempre postar nas redes sociais. Mas eu não posso te dizer com certeza e com clareza se aquilo foi feito com amor, se aquilo não foi feito só para ganhar like, para ganhar curtida, para ganhar engajamento. Eu não sei. Eu não tô julgando ninguém, eu tô apenas comentando uma situação que eu já vi. Eu não sei te dizer de fato se aquilo foi feito verdadeiramente em amor. Mas se foi, amém. Glória a Deus. Atingiu muitas vidas, ganhou muitas almas, mesmo que a pessoa não saiba como foi feito. E ela foi lá e fez. Amém. Foi feito em amor. Foi feito com o coração totalmente genuíno, aberto. Amém. Mas se não foi feito, essa pessoa terá que dar conta a Deus. Essa pessoa terá que mostrar lá, quando houver de fato a finalização, né? A gente fala a finalização do mundo, ela terá que dar conta para Deus. Seja muito bem-vinda, Laís. Seja muito bem-vinda à nossa live Bom Dia Valentes. Na Bíblia, os fariseus, eles oravam, eles jejuavam, eles davam oferta, mas não tinham amor, eles faziam aquilo por obrigação, eles faziam aquilo porque sabia que tinha que ser feito, sabe? Não foi um sentimento que brotou dentro deles. E hoje, o que acontece hoje nas redes sociais? A pessoa posta versículo, a pessoa canta um louvor, a pessoa serve na igreja, mas muitas das vezes o coração dela não perdoa, o coração dela tá cheio de crítica, a pessoa vive julgando outras pessoas, porque a aparência espiritual sem amor, ela é vazia. Você pode demonstrar algo, mas Deus conhece o coração e o nosso íntimo. Deus conhece quando é feito de fato em amor de verdade. Não adianta a gente fazer as coisas de forma superficial, achando que Deus vai recompensar. Não. Se você tem feito isso, meu irmão, eu preciso te alertar. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus conhece a intenção do nosso coração. Se você fez aquilo para um irmão com a intenção de ser recompensado naquilo que você fez, eu preciso te dizer que essa recompensa não vai vir. Porque o amor é um princípio de Deus. O amor é algo que tem que ser feito de forma genuína. Tem que ser dado de forma genuína. E não por barganha. Não por querer algo em troca. Quando você dar amor, a reciprocidade vem logo em seguida. Já aconteceu isso com a gente. Várias vezes. Várias vezes aconteceu. Já aconteceu também de eu fazer... Eu lembro isso na minha infância... ou mesmo com a intenção, isso, exato, ou mesmo com a intenção de prender o irmão, exato. Eu preciso contar uma situação que aconteceu comigo na infância, que eu lembro até hoje, a minha mãe, eu não sei se ela sabe não sobre isso, mas eu vou contar aqui, não sei se ela tá na live ainda. Eu lembro de uma vez o meu pai dá um valor pra gente, meu pai dava alguns valores pra gente quando a gente era criança, e aí eu lembro de uma pessoa passar na frente da nossa casa, e aí ela pedir ajuda. E aí meu pai foi lá, pegou alguns itens, né, de comida, que ele gostava, ele fazia isso era algo genuíno dele. E ele montou uma cesta e entregou para essa pessoa. Aí a pessoa falou, você tem como também me ajudar com alguma coisa, algum dinheiro, para que eu possa comprar comida para minha família? Para que eu possa comprar alguma mistura, alguma coisa assim? Minha mãe não estava em casa, só meu pai que estava. E aí... eu lembro de meu pai ter dado um dinheiro e eu falar, eu não tenho muita coisa, mas eu vou dar o que eu tenho. E eu dei uma parte do valor que eu tinha. Não era um valor bem pequeno, eu falei, eu tenho isso, eu acho que você consegue comprar alguma coisa. Nossa, muito obrigado, já ajudou e tá, beleza. E aí, eu cheguei com meu pai e falei assim, pai, eu dei
eu dei um valor para essa pessoa e eu dei do meu dinheiro. Meu pai falou assim: tá bom, minha filha, eu não tenho como repor esse valor, mas se você deu e foi genuíno, tá tudo certo. E eu não entendi naquela hora, porque eu dei com a intenção de receber de volta o valor do meu pai, porque eu não queria ter gastado meu dinheiro. Mas eu não recebi. Você tem noção que eu dei barganhando algo que não foi genuíno, mas que abençoou a vida daquela pessoa que estava recebendo? A minha intenção naquele momento, eu era criança. Eu não entendia bem direito como funcionava. Eu dei para ajudar, mas eu dei querendo algo em troca. Eu dei querendo o meu valor de volta, mas eu não recebi. Eu não recebi. Mas amém que eu ajudei. E a partir daquele momento eu entendi que não era assim que funcionava. Foi a partir daquele momento que eu entendi que não era com barganha que a gente conseguia as coisas. Não era entregando algo para alguém para receber de volta. Era dando de fato, em verdade, sabe? Em amor. E aí, fim da história. Eu fiquei sem aquele valor que eu dei, mas ainda assim aquele valor que eu dei foi abençoado. Eu consegui abençoar outra pessoa. Foi com a intenção errada, mas abençoou a vida de outra pessoa. E eu aprendi. E é assim que acontece com a gente. É assim que acontece. Às vezes você vai fazer algo com uma intenção que não é a intenção certa, porque Deus sabe a intenção do nosso coração, mas Deus te ensina. Deus vai lá e te mostra como é a verdadeira intenção. Minha mãe tá falando aqui, amanhã faz... Amém, mãe. Glória a Deus. Ele está no local muito melhor, porque a morte para quem é um filho de Deus é lucro. Então tenha isso em mente. A morte é lucro para nós. Amém? E em 1 Coríntios 13, 4, 7 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora vamos trazer isso para a prática? Porque foi muita coisa falada, né? Mas vamos entender. Na Bíblia, eu tenho um exemplo muito claro disso. José foi traído pelos irmãos, pelos próprios irmãos. Ele iria ser morto. Mas um dos irmãos falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos ganhar dinheiro, vamos deixar ele num poço, vamos esperar o pessoal passar, o pessoal que vai pagar por ele. Ele vai ser um ótimo escravo. Vamos deixar ele para ser escravo, não vamos matar ele não. E aí ele esperou anos. Anos se passaram. Anos se passaram. E aí ele reencontrou os irmãos dele. Você sabe essa história, o que aconteceu no final da história? José perdoou os irmãos. Porque, na verdade, ele ter sido levado como escravo e ter passado pelo que ele passou foi um processo de Deus na vida dele. Foi uma forja de Deus na vida dele. E no futuro, quando eles se reencontraram, José pôde demonstrar o amor que havia dentro dele. O amor de Deus. O amor que ele aprendeu. Porque foi um processo, ele entendeu que foi um processo que ele tinha que passar. Agora vamos trazer para os dias atuais? Vamos trazer esse amor para os dias atuais? Você manda uma mensagem para uma pessoa. Essa mensagem é importante. Mas aí, geralmente ela te responde rápido. Só que nesse dia específico que você manda essa mensagem para essa pessoa demora mais de 5 minutos para te responder. E aí o que acontece com você? É algo importante. É uma pessoa que você quer compartilhar algo, você já compartilhou, você está esperando a resposta dessa pessoa. O que automaticamente acontece com a gente quando acontece isso, quando acontece essa situação? Você começa a ficar irritado. Porque você não tem a resposta daquela pessoa. Ao invés de você acalmar o seu coração e pensar, poxa, se essa pessoa não me respondeu agora, é porque ela deve estar ocupada. É porque ela deve estar fazendo algo mais importante. Eu sei que eu sou importante na vida dessa pessoa, mas há tempo para tudo.
Então eu vou esperar, eu vou aquietar o meu coração, eu vou me acalmar e vou esperar a resposta dessa pessoa, porque essa resposta é importante para mim. Essa resposta é um direcionamento que eu preciso. Então eu vou ficar esperando em paz, com alegria, porque eu já compartilhei o que é importante. E eu preciso te dizer que o amor espera, o amor é paciente. O amor não é ansioso. A ansiedade cobra, mas o amor sabe esperar o seu tempo. E aí, no seu tempo, aquela pessoa vai lá e te responde. Precisava você ficar irritado com ela porque ela não te respondeu naquele exato momento que você queria a resposta dela? Não precisava. Mas você ficou. Então, há uma necessidade de ser exercido o amor de Deus dentro de você. O amor, ele não busca o seu próprio interesse. O que é buscar o seu próprio interesse? Vou te explicar agora. O amor, ele não faz barganha. Exemplo, você está num relacionamento onde você é amoroso, você é paciente, você é tudo, mas o outro lado só demonstra amor quando ele quer algo em troca. Exemplo, a esposa está em casa, tá organizando a casa, deixando a casa bonita, deixando a casa organizada, para que justamente o marido chegue e tenha e veja a casa como ela foi bem cuidada. Mas o marido não quer a casa cuidada. O marido quer que a roupa esteja lavada, quer que a comida esteja pronta, quer que a louça esteja lavada. E ele chega: amor, você faz isso pra mim? Poxa, eu tô precisando disso e tal. Mas ele compra o amor. Ele fala: eu te dou tanto se você fizer isso. Isso não é amor. Isso é você comprar, tentar buscar os seus próprios interesses com aquilo que você pode dar. E, na verdade, a mulher faria aquilo de graça. Só que por ele não entender, ele compra aquilo dela. Ele dá um valor para ela para que justamente ela possa fazer. Mas a mulher, ela só queria o amor dele. Ela só queria a atenção dele. Ela só queria o cuidado dele. Porque ela faria de graça para ele. Sabe por quê? Porque ela o ama de verdade. E aí, enquanto o marido não entende, ele fica comprando sentimento. E aí fica gerando emoções contrárias àquilo que devia ser gerado. Eu nem ia dar esse exemplo, tá, gente? Isso foi condução do Espírito. Eu nem sei por que eu tô falando isso, mas Deus, o Espírito Santo tá falando com alguém aqui. E aí, quando a gente não entende como funciona o amor de Deus, é dessa forma que a gente age. É barganhando sentimentos, é barganhando interesses. E não é assim que funciona o amor de Deus. Muitas das vezes ela chega assim, a própria mulher chega com o marido e fala assim: tá, eu vou fazer isso pra você, mas o que eu ganho com isso? Ela tá vendo o próprio interesse dela. Tá, eu vou fazer isso pra você, mas o que eu ganho com isso? Ela tá sendo egoísta. Eu sinto de dizer que você está sendo egoísta. Porque você não tá amando genuinamente, você só quer receber em troca daquilo que você vai fazer. E o amor é servo. O amor não é egoísta, frio e calculista. O amor é servo. Jesus lavou os pés dos discípulos sem pedir nada em troca. Ele fez aquilo com amor. Com amor. Com total amor. O amor, ele não se irrita. Na Bíblia, Moisés intercedia pelo próprio povo que reclamava dele. Reclamava dos ensinamentos dele. Reclamava da liderança dele. Moisés, que abriu o Mar Vermelho, tirou o povo de Israel do Egito, levou para outra terra. E aquele povo reclamando, falando: Moisés não dá conta. Era melhor eu ter ficado no Egito, porque no Egito eu comia. No Egito eu tinha roupa. No Egito eu tinha calçado. Eu sofria. Mas era melhor ter ficado lá. Moisés falava: não se preocupem, porque o nosso Deus, o Deus do nosso povo, ele não nos deixará ficar um dia com fome. Ele não nos deixará ficar com sede. O povo acreditava? Uns sim, a maioria não. Mas Moisés continuava amando aquele povo. Hoje em dia, ai Deus, tem o trânsito, tem a fila, tem o comentário na internet que ela olha e ela começa a explodir de chateação, de raiva. Não é nem com ela às vezes, mas ela fica chateada.
Às vezes ela tá no trânsito, ela precisa chegar cedo no local, só que ela acordou tarde. E aí ela pega um trânsito, uma fila quilométrica para chegar no local que ela precisava chegar cedo. E aí ela começa a ficar irritada por um erro dela. Por um erro dela. E aí ela perde a total ciência daquilo que está acontecendo. E eu preciso te dizer que o amor, ele não explode de irritação, não explode de raiva. O amor é a falta do amor que gera a reatividade. O que é reatividade? É quando você é reativo àquilo que está acontecendo. O amor é tranquilo, não é pacífico, mas ele paciente, ele é paciente. Ele transcende tudo aquilo que você tem de entendimento sobre o amor. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Às vezes eu tô com a minha filha e aí eu vejo ela irritada. Uma criança que não entende os sentimentos, ela fica irritada por qualquer coisa. E aí eu olho para ela assim, filha, não precisa você ficar assim. Tá tudo bem. Mamãe e papai estão aqui, tá tudo bem. Você não precisa ficar assim, você não precisa ficar chateada, você não precisa chorar por isso. O que você quer? E é assim que Deus age exatamente com a gente. Calma, filho, calma, filha. Tá tudo bem. Eu tô no controle. O que você precisa? Faça essa pergunta para Deus, Senhor, eu preciso disso. Mas será que é isso de fato que eu preciso? Será que eu não preciso de mais amor na minha vida? Será que eu não preciso exercer mais esse amor, esse teu amor na minha vida? Em 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A cruz, onde Jesus foi colocado, não foi emoção de Deus, não foi por emoção, foi pelo amor dele. Foi uma decisão que ele tomou. A cruz, lá em Lucas 23, 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus ainda pediu perdão. Ele pediu perdão por aquilo que estava sendo feito com ele. Ele pediu perdão pelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Porque ele falou, gente, eles não entendem o que está sendo feito. Eles ainda estão na fase do não conhecimento daquilo que está sendo feito. Então perdoa eles, Pai. Não pesa a mão sobre eles, perdoa eles. Assim como tu está me entregando como teu filho nessa cruz, perdoa os pecados dos pecadores. Então naquela cruz ele levou sobre si tudo o que era como doença nas nossas vidas, o que era pecado, o que era iniquidade, o que era fora daquilo que nos tirava e não nos deixava ser filho de Deus. Ou seja, o amor perdoa quando ninguém pedir perdão. Ontem, o missionário José, ele falou que uma mulher fez algo para ele, que ele, seja muito bem-vindo, homem valente, Tiago, que ele já havia pagado por algo que ele foi indiciado. Ele foi lá, entendeu o que estava acontecendo e ele viu que, nossa, mas eu já paguei por isso. E aí ele teve que ir atrás daquilo que ele tinha pago, do objeto que ele tinha pago. Mas ele encontrou com a mulher pessoalmente, cara a cara, ele encontrou com a mulher que havia feito aquilo com ele. E sabe o que ele fez? Ao invés de ele ficar chateado, ao invés de ele penetrar dentro do coração dele raiz de amargura, ele foi lá e pediu perdão. Você me perdoa pelo que aconteceu? Ela, não, eu que tenho que pedir perdão. Ele falou, não, eu é que tenho que te pedir perdão. E é engraçado porque foi feita uma injustiça com ele, essa pessoa tinha feito uma injustiça com ele. E ele falou, eu não vou deixar essa raiz de amargura entrar e penetrar no meu coração e fazer morada. Eu vou exercer aquilo que eu tenho de melhor.
Eu vou deixar que a justiça de Deus haja por mim. Então eu vou exercer o amor dele, eu vou pedir perdão. Porque provavelmente, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas eu vou pedir perdão. Porque deve ser algo muito ruim, deve ser algo que tá consumindo ela. Então ele foi lá e pediu perdão. E aquele ano que aconteceu aquilo na vida dele foi o ano que ele mais foi próspero na vida dele. Foi o ano que ele mais vivenciou coisas extraordinárias. Foi o ano que ele mais viveu, comeu e desfrutou do que há de melhor naquela terra. Nessa terra, que ele não morreu, né? Obviamente. Você tem noção disso? É isso o que acontece quando a gente passa a exercer o amor de Deus. Um amor que transcende todo entendimento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que é só para você responder. Você fica calado, mentaliza e tenta absorver aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Na sua casa, hoje, tem amor ou tem tensão? Você tem exercido o amor de Deus na sua casa ou tem deixado a sua casa tensionada, com rachadura, com amargura, com brigas? Não precisa responder, mas você precisa entender que é o Espírito Santo falando com você. A sua fé hoje tem produzido cuidado, o cuidado de Deus, ou ela tem feito julgamentos? Mentaliza sobre isso. E para finalizar, hoje, se alguém de fora olhar para você, o que ela vai ver? Ela vai ver Deus ou ela vai ver só religião? Que tem uma coisa muito diferente da outra, tá, gente? Ser religioso e de fato ser um cristão em Deus são coisas totalmente diferentes. Responde para você mesmo. Fica em silêncio, tira esse momento com Deus e fala: Senhor, se eu não estou exercendo o amor, se as pessoas não estão conseguindo ver o teu amor em mim, eu te peço ajuda. Me ajuda a exercer esse amor. Me ajuda a demonstrar o amor pela vida das pessoas. Faça essas perguntas para você e peça o discernimento do Espírito Santo de Deus, para que justamente você tenha clareza de todas as respostas para essas perguntas que eu fiz a você. Amém? E hoje nós finalizamos mais uma ministração sobre o amor de Deus. Eu espero que essa palavra tenha feito o que bem lhe apraz, que ela tenha edificado você, que ela tenha trazido clareza, que ela tenha trazido direção e discernimento daquilo que o Espírito quer falar com você, do Espírito Santo.